Oi, pessoal. Dando uma testada aqui na internet pra gente começar. O negócio tá chamando. Pode ir. Não tô achando ele aqui não. Ele ainda não entrou. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiro quero agradecer a presença de todo mundo, esperar as pessoas irem entrando um pouquinho. A gente tem hoje uma noite muito especial, que é uma oportunidade única de escutar uma das maiores autoridades de infraestrutura do país e que nós mineiros temos a graça de termos como secretário de infraestrutura. Eu já vou chamar o Marco Aurélio aqui, mas queria antes solicitar que vocês, se puderem, compartilhem aí com outras pessoas, convidem outras pessoas para nos acompanharem durante uma hora aqui no Instagram e, com isso, poderem dialogar através de perguntas dirigidas ao secretário a respeito desse cenário, que é um cenário tão peculiar e que, obviamente, vai reverberar, vai repercutir para além da circunscrição, digamos assim, temporal da questão da pandemia. Eu vou chamar o secretário Marco Aurélio daqui a um pouquinho, acho que eu já vi que ele apareceu aqui. Mas quero, antes de tudo, então, agradecer muito a presença de todo mundo. Estou vendo as pessoas entrando, estou esperando um pouquinho mais para fazer com que o secretário já entre num momento um pouco mais cheio. E dizer para vocês que o escritório tem feito lives durante essa semana e fará na próxima semana também, sempre convidando alguma autoridade pública ou alguma referência no mercado para abordar temas que nós julgamos que são relevantes. Amanhã nós teremos a oportunidade de ouvir um representante da FIENG sobre liberdade econômica em momento pós-pandêmico. Vou chamar o Marco Aurélio aqui, um minutinho só. Só um minutinho, gente. Estou tentando entender o que é que está acontecendo, que eu não estou conseguindo. Está parecendo não pode participar. O que é isso? Marcos, você está me ouvindo? Não estou conseguindo te chamar. Para mim aparece uma mensagem assim, não posso participar. Tô vendo que você apareceu aqui na minha listinha, mas eu não... Aqui, ó. Eu não tô conseguindo te chamar porque tem essa mensagem. Não sei se é alguma trava. Tem uma mensagem sim no seu... É a mesma coisa que tá aparecendo o tempo inteiro. O que é isso? Olha, não pode. Agora sim. Aguardando aqui a conexão com o secretário.
Parece que deu uma caída aqui, Bruno. A internet, Bruno, aqui. Gente, eu não estou esperando aqui o secretário, não sei dizer o que está acontecendo. Pode falar. A internet dele que está um pouco mais baixa, porque a sua está com conexão normal. Eu acho que subiu todo mundo aqui. Aquilo que você fez aqui, eu peguei para guardar e ele aceitou. Eu fiz que nada que você fala. Ups. Que bom. Boa noite. Então, eu estava ficando nervosa aqui que eu não conseguia te adicionar. Parecia que tinha alguma coisa que você tinha que desbloquear aqui. Não, mas tá... Primeiro, Marco, quero dizer que é um prazer enorme para nós aqui do escritório, para mim enquanto acadêmica também, ter a possibilidade de te ouvir sobre um assunto que para nós dois é tão apaixonante, né, quanto são os contratos de infraestrutura. Agradecer a sua disponibilidade, não apenas pela sua agenda, mas até a sua disponibilidade de tratar de um assunto quando a gente, na verdade, anda com a energia um pouco baixa, um pouco afetada por essa questão da pandemia. Não sei se eu estou generalizando o estado emocional de todo mundo, mas pelo menos partindo do que eu sinto, a gente está com uma energia um pouco baixa. Então, essa sua vontade, essa sua acolhida ao nosso pedido, ao convite meu, do escritório, né? Que você, então, tão alegremente para nós acolheu, para nós é um motivo de muito orgulho, de muita gratidão. Queria realmente registrar a honra que é para nós ouvir você aqui. Eu vou falar um pouquinho de você, antes de você enfim, começar as suas palavras, né? Mas queria só para, eventualmente, quem não sabe do currículo do Dr. Marco Aurélio Barcelos, ele não é apenas o nosso secretário de infraestrutura, o que já seria um motivo de bastante alegria, porque nós temos um quadro técnico, um quadro que tem uma bagagem, que tem um histórico nessa questão da infraestrutura muito representativo. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm a experiência, em especial lidando com o poder público, do lado de dentro do balcão do poder público, com a questão dos contratos de infraestrutura. Então, é uma alegria muito grande termos o Marco Aurélio como secretário de infraestrutura. E o currículo do Marco Aurélio é nada mais, nada menos do que ter um doutorado pela USP, isso, Direito de Estado pela USP, e ter 2 mestrados, para a gente falar em coisas mais evidentes, né? Coisas mais proeminentes. O currículo do Marco Aurélio se estende por páginas e páginas a fio, e se a gente gastaria todo o tempo da live falando dele. Mas são 2 mestrados, sendo um pela Vetusta Casa de Afonso Pena, em Direito Administrativo, e um pela Universidade de Londres. Então, doutor Marco Aurélio, primeiro quero dar as boas-vindas e registrar a nossa alegria uma vez mais e te disponibilizar um tempo para você fazer algumas considerações iniciais para a gente, então, intensificar a nossa discussão. Tá bom, Cris, eu te agradeço muito pelo gentil convite, pela oportunidade de participar, te parabenizar pelo programa, né, ou pelas medidas e por essa ação, diálogos, né, e tradução tão boa aqui. Para mim é uma honra, né, poder ter um espaço aqui para a gente compartilhar umas reflexões sobre a infraestrutura que estão sendo tão motivadas, né, pelo contexto da Covid, né, e dizer para todos que estão me acompanhando que aquele ditado de que quem tem amigo não morre pagão, né, não poderia ser mais verdadeiro. Né? A Cris foi muito gentil nas palavras dela,
né? Mas isso se deve aí à amizade que a gente vem construindo, né? E a Cris era, sem dúvida, uma referência para todos nós aqui, não só em termos acadêmicos, mas em termos profissionais, né? E vem cada vez mais brilhantando o mundo da infraestrutura, né, com atuações tecnicamente tão precisas. Então, para mim, Cris, eu só posso agradecer e tentar extrair o máximo da experiência aqui que é estar fazendo essa live com você. E eu estou absolutamente à disposição para a gente conversar sobre tudo aqui durante esse período que a gente vai estar junto. Então vamos lá. Eu queria inicialmente te perguntar um pouco, que você falasse na condição de secretário de infraestrutura e na condição de um estudioso, de um apaixonado na área, quais medidas imediatas você vislumbra que seriam necessárias, exigíveis nesses contratos em face da Covid? Nós estamos falando das mais diversas medidas que, na sua avaliação, devam ser adotadas para enfrentar esse período tão particular da pandemia. E, ao falar, ao discorrer sobre essas medidas, como é que você as respaldaria? Como é que juridicamente elas estariam alicerçadas? Cris, a Covid, ela tem afetado os contratos administrativos em geral, né? Mas para, evidentemente, fazer o recorte que nos interessa, que são os contratos de infraestrutura, a gente pode dizer que as intercorrências da Covid, elas se aplicam no curtíssimo prazo, no médio prazo e no longo prazo. Acho que é um recorte interessante, é um horizonte interessante para a gente poder abordar, né, os consectários da Covid. E acho que o curto prazo, o que a gente tem é uma preocupação com a continuidade do serviço. Então a gente está falando aqui dos mais distintos serviços que envolvem o universo da infraestrutura. Desde aeroportos, até rodovias, até portos, até mobilidade urbana. E talvez a experiência que nós temos tido aqui em Minas Gerais faça com que a gente chame a atenção, coloque o foco, especialmente sobre esse último serviço. Porque nos demais serviços, o que a gente observa é que eles se referem a investimentos de longo prazo, com capital muito intensivo, mas de outro lado, você tem uma proteção no tempo para fazer repagamentos. O que eu quero dizer é que você consegue, em alguma medida, acomodar determinadas alterações de demanda. O aeroporto não vai deixar de necessariamente existir pelo fato de ter ficado 2, 3 meses. É claro que isso gera uma cicatriz profunda no fluxo de caixa dos empreendedores, que em alguma medida, ou em algum momento, vai ter que ser saneado, vai ter que ser endereçado. Mas para outros tipos de infraestrutura, como é o caso da mobilidade urbana, o que a gente observa é um equilíbrio instável. É mais ou menos serviços ou empreendimentos, né, muito intensificados em mão de obra, e o custo ele está muito atrelado à prestação em si do serviço. Você não tem ali muita capacidade de acomodação dos empreendedores no que toca a quedas de demanda ou algum outro evento que rompa com a regularidade de prestação daquele serviço. Então o equilíbrio ele é muito instável. A gente pode dizer quase que a turma vende o almoço para comprar o jantar, né? Sem querer aqui fazer nenhum vitimismo, mas o que eu quero dizer é, se você tem uma cicatriz no fluxo de caixa, ela compromete a continuidade do serviço público. E isso faz com que a gente tenha de lançar mão de medidas emergenciais, de medidas de curtíssimo prazo. Para tratar aqui da experiência do Estado de Minas Gerais. Lembrando que a Secretaria de Infraestrutura ela é, na realidade, a Secretaria de Infraestrutura e de Mobilidade. E que mobilidade está inserida dentro do contexto da infraestrutura, dentro do contexto de serviços públicos. A gente costuma ver a mobilidade só no sentido mais glamuroso. Metrô, VLTs, que são, mais uma vez, aqueles empreendimentos de capital intensivo, de longo prazo. Mas a mobilidade, eu diria que ela também se insere dentro desse cotejo e, portanto, ela mereceria um olhar especial. E reflete aquela preocupação de um primeiro recorte, que diz respeito às intervenções de curto prazo. E isso tem sido um problema enfrentado por todos os secretários no Brasil. O que eu me refiro? O serviço, né, de prestação do transporte coletivo, seja ele sobre trilhos, mas sobretudo sobre rodas, ele sofreu 2 baques. O primeiro envolve a queda da demanda. As pessoas, né, tiveram de aderir ao distanciamento social, à reclusão dos seus domicílios, as pessoas passaram a fazer, né, o teletrabalho, isso naturalmente impactou na quantidade de passageiros que passaram a circular nesse modal. E adicionalmente, nós ainda tivemos a implantação de medidas sanitárias que trouxeram uma diminuição da lotação dos veículos. Por consequência, cada viagem passou a ser
menos rentável, vamos chamar assim, para os concessionários desse serviço público. A consequência disso é um desbalanceamento entre custo e receita. Então você tem um delta negativo da operação. E mais uma vez, como o custeio, né, desse tipo de serviço está muito concentrado nos insumos da própria operação e na folha de pagamento, o que se tem visto, né, ao redor do Brasil é uma dificuldade dos concessionários de honrarem, por exemplo, as folhas de pagamento. O que o poder público, o que o poder concedente pode fazer diante desse cenário? A gente tem identificado algumas medidas implementadas Brasil afora. Por exemplo, a primeira delas, e talvez a mais intuitiva, é você fazer uma reacomodação da distribuição de viagens. Então a gente concentra a oferta nos horários de pico, mas para aliviar um pouco o custo fixo dos concessionários, a gente estrangula nos horários de vale. Isso diminui o consumo de diesel, isso diminui, enfim, o custo em geral de cada viagem que deixa de ser implementada, que deixa de ser realizada. Mais ainda, uma outra medida que poderia ser viabilizada é a possibilidade de nós termos aportes de recursos públicos para manutenção do serviço. Isso tem sido buscado de todas as formas pelas municipalidades e pelos estados que têm a atribuição de oferecer serviços metropolitanos, que envolvem ali as regiões conurbadas, as regiões metropolitanas. Aqui em Belo Horizonte a gente pode citar o exemplo da prefeitura, que tentou antecipar créditos para o setor, ou seja, os vales transporte, né, dos empregados foram pagos antecipadamente. Essa medida tem sido adotada no estado de Pernambuco e me parece que em Goiás também haveria um movimento análogo. Nós tivemos uma manifestação interessante do Ministério Público de Minas Gerais que não só, aliás, não se tocou na questão da antecipação de créditos, mas previu a possibilidade, explicitamente, de os poderes concedentes aportarem recursos mesmo no sistema, de viabilizar uma medida de aporte ou de subvenção. Claro, guardadas as devidas proporções entre a necessidade de recursos e os recursos definitivamente liberados. E uma outra frente que também vem sendo pensada por todos os secretários é a possibilidade de termos linhas de financiamento, programas de financiamento, para pelo menos garantir um mínimo de capital de giro para as empresas operadoras desse sistema. Qual é o problema subjacente a todas essas medidas? É que elas pressupõem, sobretudo essas que envolvem, em alguma medida, né, em alguma proporção, o ingresso de recursos do poder concedente, é que elas enfrentam a escassez de recurso fiscal por parte dos estados e dos municípios. O estado de Minas Gerais, por exemplo, não tem recursos disponíveis para alimentar o setor. Então, nós estamos quebrando a cabeça para garantir, não que os empresários tenham seu lucro. Aliás, eu acho que essa é uma forma um tanto quanto míope de endereçar o problema, mas, sobremaneira, de garantir a continuidade do serviço. Eu posso lhes dizer que hoje o Brasil, isso não é exclusividade do estado de Minas Gerais, não é exclusividade da prefeitura de Belo Horizonte. O Brasil está enfrentando uma situação crítica para a oferta do serviço de mobilidade urbana. E isso exige criatividade, exige algum tipo de coordenação, na minha visão, federal, para que consigamos ou algum tipo de recurso ou algum tipo de criatividade que envolva pagamento de créditos, enfim, que envolva algum alívio no custeio das empresas. Do contrário, a gente, para além da crise sanitária, passa a enfrentar uma crise no transporte. Se as empresas pararem, nós temos um problema grave para poder lidar. Porque se assim ocorrer, o consectário disso é a incapacidade que a gente vai ter de transportar pessoas para atuarem nos serviços essenciais, hospitais, supermercados, etc. E mais, isso ainda afeta uma eventual retomada econômica, que já é realidade em alguns estados, embora não necessariamente seja um momento adequado para que isso acontecesse aqui em Minas Gerais. Com tudo isso, Cris, o que eu quero dizer é que a Covid ela impõe medidas de curto prazo. O transporte, a mobilidade, ela é uma ilustração dessa demanda de ações de curto prazo. Paralelamente às medidas de curto prazo, a gente pode pensar em medidas de médio prazo. E aí a gente pode transplantar esse exercício, o raciocínio que a gente fazia para a mobilidade, para a infraestrutura aeroportuária, para a infraestrutura rodoviária. E mais uma vez, todos foram afetados pelo problema da queda da demanda. Por conseguinte, o que se pensar? Como diminuir essa cicatriz no fluxo de caixa
desses concessionários que investiram lá atrás, legitimamente esperando que houvesse um comportamento mais ou menos regular da demanda projetada na licitação, do projeto que foi construído pelo poder público. O que é que se tem pensado? Em adequações de obrigações contratuais. Por exemplo, postergação de realização de obras. Por exemplo, diminuição dos indicadores de desempenho, dos níveis de serviço que são exigidos em cada um desses equipamentos. E isso é mais facilmente implementável, o que pode acontecer por aditivos contratuais celeremente celebrados. E acho que as justificativas elas são ululantes. Né? Afinal de contas, eu quero aqui destacar o papel do Ministério da Infraestrutura e da consultoria jurídica do Ministério. Cabe destacar que hoje já se tem reconhecido, inclusive, no âmbito do MINFRA e da sua consultoria jurídica, que a Covid é um evento que caracterizaria caso fortuito ou força maior e, portanto, deflagrador de medidas interventivas sobre os contratos. Quer elas caracterizassem, né, num primeiro momento, reequilíbrio econômico-financeiro ou mesmo algum tipo de amoldamento, algum tipo de adequação para a gente seguir adiante a vida daquele contrato. Então, veja, a gente tem medidas de curtíssimo prazo, a mobilidade ela é um indicativo disso, a gente tem medidas de médio prazo, e aí a infraestrutura rodoviária, a infraestrutura aeroportuária, ela também demonstra exemplos de como isso poderia acontecer, e no longo prazo não tem jeito. A Covid vai fazer com que o boleto chegue, com que a conta chegue. E aqui, eu me refiro aqui, seria aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. A tentativa de rebalancear esse delta negativo, essa cicatriz sobre os fluxos de caixa sofridos por esses concessionários, por esses empreendedores. E, evidentemente, não se pode tapar o sol com a peneira. Não se pode negar que há uma expectativa de que esses reequilíbrios aconteçam e de que haveria, juridicamente falando, uma legitimidade para que essa expectativa ela se materializasse. Porque o que ocorre, de fato, com a Covid é uma intercorrência inimaginável. E há um prejuízo que vem se acumulando, que vem se represando por todos os operadores privados nos contratos de infraestrutura. A dúvida, Cris, lá na frente, quando essas contas todas chegarem, quando esses pedidos de reequilíbrio, eles deflagrarem ao redor de todo o Brasil, é como que vai pagar isso? Quem vai pagar isso? Como é que se coordena todo o processo de reequilíbrio econômico-financeiro? Mas essa, eu diria, é história para o futuro, uma cena de um próximo capítulo. Seja como for, a Covid, ela impõe gravíssimas preocupações para os gestores públicos no que diz respeito à execução dos contratos de infraestrutura hoje vigentes. E fica aqui também uma provocação, a gente pode igualmente perceber que a Covid faz incidir a mesma preocupação para os contratos futuros de infraestrutura, aqueles que hoje estão na prancheta. E, curiosamente, muitos estados haviam se adiantado nos seus respectivos programas de concessão de infraestrutura. O estado de Minas Gerais não fez diferente, nós estamos hoje com vários projetos na prancheta. E a Covid também está nos impondo algum tipo de discussão, algum tipo de reflexão, para que a gente, de um lado, garanta a continuidade dos nossos cronogramas, porque isso é extremamente importante, a infraestrutura é uma demanda premente, mas mais ainda, para que a gente consiga encapsular no âmbito desses contratos alguma precisão, para que a gente não transplante para esses contratos as distorções que os dados primários, que são aferidos no âmbito da modelagem de cada um desses contratos, eles sejam protegidos até o final. Por outras palavras, qual que é o problema grave que a gente tem em relação à modelagem das infraestruturas? Demanda. Como é que eu faço a contagem da demanda? Como é que eu estabeleço qual é a previsão de receita daquele concessionário se o que eu tenho hoje é distorcido, se o que eu tenho hoje não faz parte da realidade normal, chamemos assim. Então esses são os desafios que nós temos batendo às nossas portas diariamente em relação à gestão de infraestrutura, acho que por todo o Brasil. Infelizmente, ou felizmente, porque nos deixa um pouco mais com o coração leve, porque não somos os únicos a sofrer isso, esse é um problema que acomete não só o estado de Minas Gerais, mas os municípios, os estados e a própria União. Marco Aurélio, a partir dessa sua provocação, dessa sua colocação, eu queria te fazer uma pergunta. Nessa sua divisão de curto, médio e longo prazo, você alocou as alterações contratuais, que podem ser alterações de obrigações,
ou podem ser alterações de indicadores em alguma coisa de médio prazo. E eu queria entender um pouco por que isso seria de médio prazo. Porque a despeito de eventualmente não, melhor dizer, a despeito disso demandar um termo aditivo, demandar uma pactuação entre as partes, a necessidade de que isso avance e de que, enfim, as partes tenham uma nova realidade contratual, que seja uma realidade contratual factível, que o particular seja julgado a partir daquilo que ele possa efetivamente fazer, que a bola fique no chão e que as partes, então, restabeleçam um pouco essas regras do jogo. Como explicar para o parceiro privado, que é quem tem, então, a mensuração feita com a participação de VI ou sem a participação de VI, mas, enfim, ele é o destinatário da avaliação do serviço dele feita pelo Estado, com ou sem terceiros interventores, digamos assim, que ele tem que esperar para que o Estado, então, avance no pavimentar dessa nova ordem contratual. Eu queria entender um pouquinho essa sua colocação de que isso é médio prazo, porque, assim, na minha concepção, isso é urgentíssimo. As partes têm que, até por um exercício de empatia recíproca, estão as duas irmanadas no meio do caos, né? O poder público e o parceiro privado. Então, se há um laço que precisa ser solidificado, talvez esse momento caótico ele deveria colaborar para isso. Então, queria te ouvir um pouquinho por que isso é médio prazo. Eu acho que você tem um ponto. Às vezes eu que não entendi também. Não, eu acho que, na verdade, talvez o que valeria a nossa reflexão não necessariamente essas categorias são tão estanques assim, né? E eu talvez tenha transplantado aqui na minha fala um problema da nossa realidade, né? O que eu chamo de curto prazo é semana que vem. E o médio prazo é daqui a 2, 3 semanas. Mas, bom. Então, uma questão temporal aí, né? Talvez de prioridade, Cris. Mas talvez o que eu queria ter dito é que, na verdade, essas alterações dos contratos, elas se aplicariam para empreendimentos que teriam algum fôlego de sobrevivência, né, a essas quedas de demanda. Mas não há nada gravado em pedra, e aí depende mesmo do caso concreto. A preocupação principal do gestor não tem como fugir. É uma responsabilidade enorme que o gestor público tem, que o poder concedente tem. Ele precisa garantir a continuidade do serviço público. Então, se nós temos risco de descontinuidade, o que é pior, de desmantelamento da infraestrutura de maneira definitiva, as medidas elas têm que ser intentadas em questões de dias, em questões de semanas. Não dá para esperar. E por isso que eu não enxergaria essa divisão como algo estanque, mas talvez como algo que reflita um pouco as nossas prioridades, o tamanho dos incêndios que estão aqui nos permeando e, mais ainda, né, o que refletiria a própria natureza dos serviços que eu mencionei, né, que são serviços com menos capital intensivo, mas com mais serviços implementados, mais serviços demandados e que, portanto, se submetem àquele equilíbrio instável, em que se eu não tenho receita, eles param automaticamente. Para os demais, a gente ainda consegue absorver um pouquinho, mas não há nenhuma estanqueidade nessa divisão que serve para fins pedagógicos. Uma outra coisa que eu queria comentar, você falava do transporte coletivo, eu sempre escrevo muito sobre transporte coletivo, até pelo tratamento distintivo que a Constituição outorgou ao transporte coletivo e pelo fato de que a gente não pode negar a relevância do transporte coletivo para todo mais, né? Então, a saúde, a educação, o lazer, tudo isso está vinculado, condicionado a uma existência, a uma disponibilidade de transporte coletivo. E você fez um comentário sobre a redução da demanda. E não é só a redução da demanda, você tem também um aumento de custos. Ele pode não ser tão expressivo, tão significativo em comparação com a redução da demanda, mas ele também existe. Quando o poder público determina que a empresa promova higienizações constantes, que não estavam contabilizadas, disponibilize álcool gel, disponibilize máscaras para as pessoas que eventualmente estejam entrando, que só podem entrar com máscara, então tem que ter uma máscara descartável. Então, a situação realmente do transporte coletivo, ela implica um agravamento em todos os lados. Ela revela uma queda de demanda, que é uma queda brusca, muito provocada pelas medidas estatais
de enfrentamento ao Covid, provocada também por próprio receio das pessoas de usarem o transporte coletivo. Então, tanto quanto possível, ainda que tenham que se deslocar, vão optando por outras formas, inclusive formas mais, digamos, românticas de transporte, como bicicleta ou a pé, coisas assim. E você também tem a questão do aumento de despesa, que é muito expressivo. Então, eu acho que foi interessante você começar falando do transporte coletivo, pelo seu caráter central para a sociedade, não é? Porque todos nós dependemos de transporte coletivo, ainda que não sejamos usuários. Somos todos nós dependentes disso, porque se a gente não precisa, aquele que para nós trabalha precisa, e a sociedade como um todo precisa, e de fato ele tem também esse lado do incremento do custo. E eu também queria te provocar um pouquinho. Eu adoro um texto que você escreveu, eu sempre digo para os meus alunos lerem, sobre empatia e Lindbe. E a gente vai ter toda essa discussão de Lindbe aqui a partir dos termos aditivos. Ou seja, os termos aditivos, eles virão, eles terão que vir. É impossível manter uma relação contratual como se nada disso tivesse existido. Eu acho que a Covid afeta tudo, afeta até as nossas relações com os nossos filhos, com os maridos, as esposas, os pais. Está tudo afetado pela Covid. Então, não há uma blindagem sobre os contratos de infraestrutura, como não há blindagem sobre contratos de forma alguma. Como é que você acha, a partir da questão da empatia, que você define a Lindbe como uma lei da empatia, que isso vai influenciar a avaliação dos órgãos de controle, o que deveria, né, influenciar a avaliação dos órgãos de controle sobre essas pactuações que vão ser tão necessárias? Olha, Cris, eu acho que esse ainda é um desafio grande, né? Eu gosto da Lindbe e eu acho que ela suscita essa relação de empatia, mas talvez a gente vai ter, em virtude da Covid, um grande teste para perceber se a Lindbe pegou ou não pegou. Eu sei que não é correto falar que uma lei pega ou não pega, mas acho que talvez seja o teste de efetividade da Lindbe, o que a gente vai ver ao ocorrer em virtude da Covid e em virtude de todas essas modificações que vão ter de ser implementadas nos contratos. O que a gente tem tentado fazer aqui no Estado é sempre a devida motivação para quaisquer modificações, enfim, para as quaisquer ações que a gente vem implementando e que às vezes fujam do tradicional, não só no que toca aos nossos contratos de infraestrutura, mas as demais medidas que a gente tem. O meu gravíssimo receio, Cris, é de que as pessoas ou os controladores venham a ter memória curta. Hoje, a Covid está em voga. A gente é bombardeado por reportagens, muitas delas catastróficas, muitas delas alarmistas, que, como você disse aqui no início, mexem mesmo com o nosso psique. Mas daqui a 4 anos, as pessoas não vão lembrar mais. E às vezes eu fico me perguntando, vai que, e eu espero que isso aconteça no curtíssimo espaço de tempo, eles descubram uma vacina e todo mundo se vacina, e no ano que vem ninguém mais lembra disso, isso vira história para contar para os netos, para contar para os filhos, ou de lembrança. Você lembra que a gente ficava em casa? E aí, daqui a 4 anos, sobretudo com as mudanças da gestão, né, quando você tem a renovação dos ciclos, né, governamentais, o que é absolutamente natural, os controladores eles se voltem para os gestores do passado e falam, mas não dá para entender. Foi só uma gripezinha. Agora a gente tem vacina, né? Foram medidas extremamente drásticas. E aí você tenha o problema do caça às bruxas diante de um cenário de memória fenecida, né? Hoje, de novo, né? Essa é uma questão que ela está muito presente. Mas eu tenho gravíssimo receio. E vamos ver qual que vai ser o efeito decorrente de uma não aplicação de uma baixa efetividade da Lindbe. Nós vamos agravar, e agora para situações de crise, nós vamos agravar a inércia do gestor público. O gestor público decididamente vai passar a não fazer nada, ainda quando seja óbvio que ele tenha que fazer alguma coisa, como é o que ocorre nos casos de crise. Ou, de outro lado, se o controlador ele aderir ao espírito da Lindbe e aplicá-la, né, como eu entendo, de forma adequada, talvez a gente demonstre, acenda uma luz para o gestor público de que, cara, vá em frente. Né? Se você faz as coisas com motivação, com lealdade, com boa fé, e se há a demonstração de que as condições de contorno te levam às decisões XYZ, nós estamos aqui para te apoiar. A gente não está aqui para te pegar.
A gente não está aqui para ser o caçador de bruxas. A gente está aqui para ser o chancelador de boas práticas. Mas eu não sei, Cris. Eu confesso que hoje o meu viés é menos otimista do que eu gostaria que fosse. E eu não vou surpreender se no futuro o que acontecer é um levante contra essas ações implementadas no Covid e uma responsabilização generalizada pelos gestores de boa-fé. E por outro lado também a eventual paralisia dos gestores, a situação dos gestores é realmente difícil, porque a sua paralisia também pode levar a uma responsabilização, né? Então talvez, eu não sei, eu estou pensando aqui em voz alta, conversando com você ao vivo e todo mundo testemunhando o meu raciocínio sem prévias reflexões, mas contar com parte deste controle neste momento de redefinições talvez fizesse sentido. Obviamente que isso tem um porém, que é implicar num consumo de tempo maior, porque cada vez que a gente agrega um ator nessa mesa de discussões, a gente tem a verbalização do pensar desse ator, mas, por outro lado, daria um conforto, daria talvez uma acolhida maior, não só ao gestor, que pode ser vítima do controle, mas ao próprio parceiro privado. Porque o parceiro privado também pode se tornar eventualmente réu numa ação de improbidade no futuro. Esse receio, eu acho que ele é de lado a lado, né? E é muito ruim isso. O engenheiro de obra pronta sempre disse que era preciso colocar uma janela diferente, né? Fazer um cômodo mais arejado, porque afinal de contas ele não enfrentou aquilo. Mas eu acho muito interessante lembrar que a Lindbe, ela pode ser, e eu espero que ela seja, compartilho da sua esperança, um instrumento poderosíssimo nesse momento de análise daquilo que foi feito quando o circo estava pegando fogo, né? Depois que o bombeiro chegou, a coisa se apaziguou. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre... Você estava falando das questões que vão... De que a gente nunca mais vai ser igual depois disso. Então, para futuros contratos de concessão, futuros contratos de PPP... Claro que a gente vai se lembrar deste momento que estamos enfrentando. O que você acha, então, que nós temos de lições? Cara, as lições vão sendo cada vez mais alinhavadas. Ao final disso, a gente terá muito mais lições do que talvez a gente possa, neste momento, catalogar. Mas hoje, falando hoje, dia 24 de junho, o que você acha que a gente já aprendeu para futuras modelagens desses contratos? Cris, eu acho que os contratos de concessão, eles passaram por alguns estágios, algumas fases, né, paradigmáticas. A primeira era de que, basta você escrever e depois você vai ajustando as coisas, né, sem muita preocupação. Sem muita preocupação como isso interfere, né, na precificação, como isso interfere nas expectativas de cada parte, na coordenação futura. Depois a gente teve a crença de que os contratos eles precisam ser tão bem escritos a ponto de eles terem uma quantidade de cláusulas muito grandes e uma tentativa de prever todas as intercorrências futuras. Como se fosse, chamemos assim, um positivismo kantiano, né? É quase iluminista, quase a ideia de um contrato como um algoritmo, né? A celebração do contrato como um instrumento de autorregulação que fecha, que encerra por si só a realidade daquelas partes que vai se perpetrar ao longo de décadas. Eu acho que esse período passou e a gente começa a ver despontar ali e acolá a percepção, que para os economistas já é bastante consolidada, de que, olha, não tem como. Os contratos, né, vou usar aqui a máxima já tão até, enfim, né, exaurida no âmbito do SEI, né, de quem estuda a teoria dos contratos na teoria econômica. Não tem jeito, os contratos complexos, eles são incompletos. Por definição, eles são incompletos. Né? Quase que uma coisa levasse a outra. Beleza. E eu vejo alguns juristas hoje incorporarem essa percepção no discurso, mas qual é o desdobramento operacional dessa percepção, né? Dessa narrativa de que os contratos complexos eles são completos? Eu não vejo muitos avanços em relação a isso. Mas eu conseguiria, talvez, algumas medidas necessárias para que a gente pudesse reconhecer definitivamente esse dado da realidade de que a vida ela não é algoritmizável, ela não é previsível, não há como você fazer um enclausuramento de todas as ocorrências futuras e querer trazer uma solução A, B, C e D para essas intercorrências, para essas ocorrências futuras. Quais são as minhas deduções? A primeira é de que
a gente tem de prever nos contratos saídas honrosas para as partes. Tem de ter válvula de escape, porque quando a realidade se impõe, como é o caso da Covid, e eu já tive a oportunidade de dizer isso em outras passagens, a Covid ela não é algo inédito. A gente viveu uma situação de intensa crise nos contratos de infraestrutura em 2016, com o que vinha sendo até então a maior crise econômica do país. Muitas empresas quiseram devolver, daí adveio a tal lei da relicitação, muitas empresas quebraram, e o fato é, no fim do dia, todo mundo saiu frustrado. O poder público saiu frustrado, o usuário saiu frustrado, os concessionários saíram frustrados, deu errado para todo mundo. Então a Covid é uma segunda onda, é uma segunda chamada, é um segundo sinal. Olha, as coisas acontecem, elas acontecem conforme a gente não havia planejado. E os contratos precisam de ter válvulas de escape para que a gente possa coordenar a relação das pessoas de maneira legítima, juridicamente orquestrada, para que as pessoas, ou para que as partes envolvidas, elas sobrevivam àquela situação de crise. Então a gente poderia pensar, eventualmente, Cris, em cláusulas modelo A e cláusulas modelo B, né? Ou cláusulas a serem acessadas apenas em caso de emergência. E há uma série de perguntas que precisam ser traduzidas a partir dessa constatação, né? Que seria o regime de crise dos contratos, ou admitido no âmbito dos próprios contratos, ou pelo menos admitido sob o ponto de vista teórico, para que a gente pudesse acessar esse reconhecimento e incorporar esse reconhecimento nos contratos. Mas a que eu me referi? Quais são os desafios que envolvem você admitir que os contratos poderiam ter cláusulas para a situação de crise? O que caracteriza essa situação de crise? Quem é legitimado para dizer qual é a situação de crise? Quais são as modificações admitidas no âmbito da crise? É claro que se a gente quiser exaurir todas essas perguntas, a gente vai incorrer no mesmo equívoco de tentar exaurir a realidade. Mas pelo menos algumas diretrizes, alguns indicativos me parecem necessários para os contratos de concessão. É como se a gente tivesse o módulo voo de cruzeiro, o módulo condições normais de temperatura e pressão e um outro módulo que é o módulo de crise, em que a gente pode fazer modificação de matriz de risco, em que a gente pode fazer reprogramação de obrigações, que a gente pode fazer reprogramação de pagamentos, em que a gente pode prever ex ante eventuais regras de devolução daqueles ativos. Mas isso tudo tem de estar, de um lado, pelo menos admissível no âmbito do contrato, e a nossa cultura jurídica ela tem que se curvar à possibilidade de a gente lançar a mão desses artifícios jurídicos, desses artifícios contratuais. Então, só para resgatar o raciocínio, nem acho que o contrato precise ser uma folha de papel, como eram os contratos, né, que nós tínhamos aí no século XIX, no início do século XX. Nem acho que é o caso de nós celebrarmos os contratos que conseguiriam exaurir toda a realidade, isso é impossível. E, adiante, o desafio que está posto é como materializar a percepção de que os contratos complexos são incompletos. Como nós trazemos guias, diretrizes para a execução dos contratos que permitam menos custos de transação para a equação dos problemas que despontem nesse período de crise e, mais ainda, que permitem soluções rápidas, que não sofram questionamentos por parte dos controladores. O desafio está lançado, mas as lições aprendidas as crises elas acontecem. Covid não foi a primeira e não será a última, que certamente nós vamos passar pelos próximos 20, pelos próximos 30 anos, que é o horizonte de existência de grande parte dos contratos hoje vigentes. Uma coisa, talvez, Marco Aurélio, que talvez a gente... de fato, eu acho até confortável estarmos todos caminhando, se é que nós já não chegamos a um denominador comum, a respeito da impossibilidade, por mais que possamos ser criativos, por maior que seja o nosso denodo na construção desses contratos, por maior que seja a dedicação do consultor externo, quando ele olha um edital de licitação e aponta para aquele que o contratou, o possível parceiro privado, todas as intercorrências que ele já vislumbra, nenhum de nós e de nenhum lado desse balcão é capaz de antever tudo que esse contrato vai enfrentar. Então, nós não temos essa bola de cristal. Termos chegado a este resultado de que esses contratos, ainda que tenham sido muito trabalhados, ainda que tenham sido muito seriamente construídos, eles são sujeitos ao imponderável, exatamente porque ninguém consegue antever todas as circunstâncias, é um grande avanço. A gente já estava
consciente disso, né? Eu acho que a doutrina, aqueles que lidam com esses contratos já sabem disso. Entretanto, eu não sei se você não percebe isso. Por exemplo, pensando nos contratos de concessão e saindo dos contratos de PPP, em que você sempre tem uma contraprestação pública associada a tarifas ou a outras fontes de remuneração, e pensando nos contratos de concessão, que historicamente, primeiro, eram considerados contratos por uma definição da lei mal interpretada ou interpretada de maneira isolada, sem levar em consideração todo o contexto que envolve concessões de serviços públicos, né? Estou falando da Lei 8987, a respeito daquela cláusula por sua conta e risco. Quando se entende que por sua conta e risco, quer dizer assim, eu, poder público, eu, poder concedente, estou te entregando o serviço público, você que o preste, ao prestá-lo, você o explore. E o que aconteceu? O problema é seu, porque eu não tenho nada a ver com isso. E associando essa expressão por sua conta e risco, e tal como ela foi interpretada durante muito tempo, a gente agora, mas, quer dizer, na verdade, desde a Lei 8987, já existia uma parte da doutrina dizendo, olha, por sua conta e risco, não é assim que o privado está à mercê da sua própria sorte, porque se o privado não der conta de executar, existe um problema social por trás disso, que é exatamente a falta da disponibilidade do serviço. Portanto, estão as duas partes, de novo, de uma certa forma, ligadas a isso. É preciso que o poder público esteja atento à sorte do privado, porque a sorte do privado é a sorte do usuário. Mas também nesses contratos de concessão, além dessa cláusula, além da ausência de uma coisa mais expressa no sentido da possibilidade do subsídio, você tem lá nas fontes alternativas o encaixe para o subsídio, mas você não tem algo expresso na lei, e estou falando da Lei 8987, sem pensar no Código de Mobilidade, na Lei de Mobilidade, que já dá um destaque diferenciado. Existe também como tradução, até porque alguns desses contratos envolvendo o transporte, se a gente vai falando de transporte urbano, nós estamos falando de transporte de contratos, então, que são ligados ao município, e os municípios não são Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, com seu corpo técnico, não representa os municípios do Brasil afora. Então, você tem municípios que são municípios muito desprovidos, às vezes, de uma capacidade de enfrentamento e de modelagem desses contratos. E essa lei não disponibiliza como algo exigível, não prevê como uma obrigação que os contratos tenham matriz de risco. Então, alguns contratos de concessão vão ter matriz de risco, e esses contratos, quanto mais eles são relativos à alçada do município, quanto mais o município é partícipe disso, maior o risco de eles não terem matriz de risco. Então, você tem situações em que não tem matriz de risco, ou você tem situações em que o risco da demanda foi alocado ao privado, e o risco da demanda alocado ao privado foi pensado numa circunstância X. Não se cogitava, e aí, de novo, não se cogitava, porque isso era uma coisa absolutamente impensável, que a demanda poderia colapsar do jeito que ela colapsou. Então, você não acha que isso, apesar de nós sabermos que os contratos de infraestrutura como um todo, eles são, por natureza, contratos que vão se oxigenando e que vão se refazendo, sendo reconstruídos a partir do tempo, você não acha que esta é uma lição importante, ao menos para os contratos de concessão, em que você não tem matriz de risco como algo exigido pela lei, em que você tem essa expressão por sua conta e risco, e especialmente pensando que, se falamos de contrato de infraestrutura e a realidade municipal, o transporte coletivo é aquilo que primeiro nos vem à mente. Você não acha que isso é também uma lição? Sem dúvida. A gente criou, na nossa cultura, duas ideias. Uma, eu acho que ela já vem se desvencilhando. Até pela ideia de necessidade de se pensar matriz de risco, que foi crispado, vamos dizer assim, na lei de PPP, mas que paulatinamente veio a ser irradiado para outros contratos da administração pública, não só de concessões, até por força, né, dos entendimentos do TCU, da jurisprudência. Olha, tem que ter matriz de risco. Então, a gente tem dois tabus. O primeiro seria aquele que envolve os contratos de concessão, e você muito bem colocou, Cris, porque está lá escrito que tem que ser por conta e risco do cara, o risco é todo do cara. Não, não é assim. E de outro lado, o outro tabu que nós temos é que, vá lá, então cria esse negócio aí chamado matriz de risco. E que uma vez criada a matriz de risco,
E aí não dá para você mais mudar isso. Está cravado em pedra, como se fossem, né, as 10 leis, né, os 10 mandamentos, né, que ninguém pode alterar. Eu sou contrário a isso, Cris. E aí é preciso a gente entender que o contrato ele cumpre uma função econômica. No direito a gente entende que o contrato ele cumpre a função social, tá. Qual que é a função econômica do contrato? Ela buscar ótimo entre as partes. Ela permitir que quem vende alguma coisa saia mais feliz com o que recebe em relação àquilo que tinha. E quem compra fica mais feliz com o que, né, passou a ter do que deixou de ter e transferiu para o outro. É o caso clássico aqui. Você tem um carro, alguém compra, você fica felizão. E o cara que tinha um dinheiro e tem um carro, ele fica felizão com o carro. Todo mundo sai, né, que a gente chama de soma não zero. Todo mundo sai ganhando, é uma relação win-win, ganha-ganha. Em muitos dos contratos, para que você estabeleça esses ótimos, né, para que você possa ter um, né, me perdoe que usar um anglicismo, né, mas é uma situação melhor para todos, que seria, né, parecer chique aqui, né, o better off, mas enfim, para que todo mundo esteja melhor, você tem que ir recalibrando, reajustando as condições originárias daquele contrato, que envolvem, dentre outras, a distribuição de risco. Eu vejo o contrato muito mais como uma plataforma de negociações e renegociações constantes, mas ele é uma plataforma. Ele permite, ele dá a você uma legitimidade de sentar e, ainda que houvesse algum ônus argumentativo, sobretudo por se tratar de contratos públicos, mas que houvesse algum tipo de possibilidade de engajamento das partes para reverem os comportamentos originariamente pactuados, desde que possa perfazer essa função econômica do contrato. Por outras palavras, desde que ambas as partes passem a estar melhor do que estavam. Se a gente detecta que num determinado contrato, em virtude de uma intercorrência, o risco da demanda, ele passa a ser melhor suportado pela administração pública, por que não trazer esse risco para a administração pública novamente? Se isso pode ou baratear o contrato, ou viabilizar condições de crédito mais propícias para o concessionário, e aqueles benefícios ou aquilo que ele deixa de gastar com a condição de crédito pudesse ser compartilhado para todos. Todo mundo sai melhor. O desafio é, no caso concreto, você identificar que existe a possibilidade ou essa relação ganha-ganha. Esse é o desafio, essa é a dificuldade. Isso passa pela documentação, isso passa por um estudo técnico que muitas vezes a gente não está preparado para poder viabilizar, para poder implementar. E aí nós nos acomodamos com essa cultura, com essa tradição de que risco, uma vez estabelecido, não pode ser mudado. A Covid está aqui para mais uma vez nos mostrar de que isso é um mito, de que isso é um tabu. E de que se nós seguirmos adiante com essa fé cega na matriz de risco ou nas condições originárias do contrato que são imutáveis, nós vamos seguir adiante, enfim, nós vamos nos consolidar como uma geração de frustrados. Porque a gente vai morrer afogado no fracasso, morrer abraçado no fracasso. E eu acho que é isso o que o direito, né, e é isso o que as novas releituras sobre o direito administrativo elas nos permitem enxergar, né, de que é possível um dinamismo, de que é possível algum tipo de melhoria ao longo dessas relações jurídicas de longo prazo. É dizer, a mutabilidade é vital para a permanência do contrato, né? A gente tem que mudar o contrato para que ele continue a cumprir o objetivo que justificou a sua própria existência. Perfeito. Marco, a gente tem um pouquinho de tempo, eu queria te fazer uma pergunta e aí ver se você consegue ser o mais conciso possível para você depois fazer um encerramento. Ou se for o caso, já emendar e aí eu já vou até me despedir e deixar o Marco respondendo. Nós temos acho que 8 minutos, né, meninas? Acho que sim. A pergunta que eu queria te fazer, final, era a seguinte. Qual é o momento, quais são as ferramentas, como é que se legitima a questão do tratamento dos desequilíbrios econômico-financeiros em face da Covid? Pois é. Olha, eu acho que tem 2 ingredientes em relação aos quais eu venho pensando muito. Primeiro, a gente vai ter que implementar um contexto de negociação. Não adianta ir para o embate, ir para a judicialização. Não adianta. Todo mundo vai sair perdendo de novo. Então, é preciso um consenso, preciso a negociação. A gente precisa criar fóruns de negociação para isso, locos de negociação para isso. E, eventualmente, Cris, talvez não dê para ganhar tudo. Não vai ser 0 ou 100, não vai ser tudo ou nada. Você vai ter que chegar a algum tipo de mágica, algum tipo de reequilíbrio. Mas não necessariamente eu vou conseguir devolver para o concessionário tudo aquilo que ele perdeu. Ou pelo menos eu não vou conseguir devolver no curto espaço de tempo. E esse seja o custo, esse é o trade-off
para que a gente consiga trazer algum tipo de resposta para esses desequilíbrios. Porque, do contrário, o que vai acontecer é o cenário de perpetuação dessas disputas, dessas discussões por décadas. Então, acho que a gente precisa, primeiro, estabelecer um contexto de negociação. E outro ingrediente que me vem passando à mente é que, quais são os atores que vão ser chamados para essa mesa de negociação? A gente vai estar falando da advocacia pública, de um lado, e de outro lado a gente vai estar falando do concessionário, e aí aquele advogado público que não tem muito conhecimento dos meandros do contrato, e até dos demais setores de conhecimento que envolvem, né, a constatação daquele reequilíbrio, e quais são as medidas implementáveis para o reequilíbrio, é ele quem vai conduzir essa negociação, com todos os seus receios, com todos os seus preconceitos. Então qual é a equipe, chamemos assim, né? Qual é a força-tarefa que vai estar engajada para viabilizar esses reequilíbrios? Para além, evidentemente, da equipe técnica, para além dos advogados públicos para conduzir juridicamente esses consensos, eu ainda ouso a dizer que faria muito sentido se a gente pudesse convidar e ter aceito o convite aos órgãos de controle. Não, veja bem, não para que eles compartilhem da responsabilidade de negociação, não para que eles sejam envolvidos, engajados na execução dos acordos, na formatação dos acordos, porque eu entendo, não há conforto para eles em relação a isso, e mais ainda, isso mina a neutralidade que eles precisam para depois fazer a checagem, para depois viabilizar a fiscalização disso. Mas isso reduz as assimetrias informacionais. Eles estão lá para ver, para testemunhar a olhos vivos que aqueles consensos eles foram construídos dentro de um cenário de boa-fé, de lealdade e de possibilidade, de realismo possível. E que, portanto, na hora de chancelar, na hora de avaliar, você vai ter muito mais, Cris, veja bem, empatia, para poder homologar, para poder concordar com a viabilidade naqueles acordos. Eu enxergo, portanto, os processos de reequilíbrio muito mais como forças-tarefas multicoordenadas, em que você vai ter um painel de controle tentando buscar as possibilidades, buscando os possíveis. Infelizmente, não vai viger, na minha ótica, a regra do tudo ou nada. Eu vou ganhar tudo e se eu não ganhar, eu vou para o pau, eu vou para a justiça. A não ser, claro, que haja paciência para que se, enfim, espere aí algumas décadas para ter aquilo que se entenda que é o de direito em virtude dos efeitos da Covid. Marco, mas você não acha que se tem uma dificuldade, até do ponto de vista financeiro, uma forma também de buscar um consenso seria suavizando as obrigações do privado? À medida em que o Estado não consegue devolver aquilo para ele, que ele faria justo, ao menos o Estado não deve, então, suavizar as obrigações do privado? E com isso, Marco, eu vou te deixar os últimos minutos, já te agradecendo imensamente mais uma vez. Estou vendo que as pessoas curtiram, dizendo que foi a melhor live. Eu adorei te ouvir, eu sempre adoro te ouvir, mas quero que você, então, respondendo, se possível, essa pergunta, feche o seu raciocínio. Excelente, Cris. Eu vejo esses painéis como salas de cirurgia, em que a gente vai abrir os pacientes, a gente vai abrir os contratos, em alguns a gente vai tirar um rim, vai colocar um pulmão, em outros a gente vai fazer um enxerto ali, um enxerto acolá. A gente precisa de ter várias alavancas acessíveis para que a gente possa manobrar. Tem que ter um cardápio de intervenções nos contratos para que a gente possa alcançar esses consensos. Haverá contratos em que a única saída é algum aporte de recursos, outros contratos é a dilação do prazo, outros contratos é a minimização, a modulação das obrigações, outros a alteração da matriz de risco. O que a gente precisa é ter criatividade e ter uma visão ampla a respeito das intervenções cirúrgicas que eventualmente a gente tenha de fazer. Eu me arrisco a dizer que em alguns casos a gente vai ter que trocar o coração, a coluna vertebral e ainda manter os 2 pacientes transplantados vivos, a depender das condições do contrato. E para fechar, Cris, quero te agradecer muito, parabenizar pelo seu trabalho como professora. Fui seu aluno na pós-graduação da PUC, não vou dizer o ano. Ai, mas, meu Deus, essa informação destrói não a minha reputação, mas assim, todo mundo vai saber que eu sou muito mais velha que você, Marcos. Mas o tempo é muito generoso com você, Cris, né? Muito obrigada. E quero te agradecer pela oportunidade, parabenizar pelos diálogos e te estimular a fazer mais. Chama. Muita gente tem vontade de dizer os desafios, os agrouros, né? Não só o pessoal da área do direito administrativo, mas chamar um secretário de educação,